Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. O entrevistado desta noite é Maurício Magalhães Costa, ginecologista. Estamos falando sobre problemas de seio, né? Maurício veio aqui mostrar mais uma vez a beleza dos seios, que é o livro que tem 100 respostas para as suas perguntas sobre questões relacionadas aos seios, que é o símbolo da mulher, a feminilidade. Maurício, com relação à prótese de silicone, hoje em dia é uma febre, né? As jovens já colocam desde cedo porque se sentem, né, com um seio pequeno ou muito grande, elas acabam fazendo isso. Em que isso pode atrapalhar, tanto na detectação de um câncer de mama, como na amamentação? Vamos primeiro para o câncer, que a gente já estava no câncer. Olha, bom, só fazer uma coisa que eu acho que é importante a gente transmitir. Eu acho que é preciso muito cuidado na indicação de prótese. Nós vamos falar desses outros aspectos. Porque tem complicações. Toda cirurgia tem complicação. A menina coloca, às vezes é uma coisa meio leviana. Ah, vou colocar porque tem umas que realmente precisam. Compõe melhor a autoestima, faz diferença. Sem dúvida, e eu sou o primeiro a recomendar. Olha, eu acho que você deve, apesar de eu não colocar, seu cirurgião plástico coloca. Mas eu dou muita força em casos selecionados. Agora, às vezes fica uma coisa meio leviana. É verdade. Quer botada, quer diminuir, já quer... Isso tem complicações. E eu já vi. E são terríveis. A moça vai fazer uma cirurgia plástica, moça bonita, vai botar uma plástica para melhorar um pouco, aquilo infecciona, inflama, dá problema. Aí a vida dela vira um inferno. É preciso ter muito cuidado. Fazer com critério, com critérios. Essa é a primeira mensagem. Agora, em relação ao risco do câncer de mama, não aumenta o risco de dar câncer de mama. A prótese não aumenta o risco. A prótese dificulta um pouco o acompanhamento. E como é que se faz, então? Não, a mulher faz a mamografia, o ultrassom, eventualmente a ressonância, mas existem fatores complicadores. Porque, por exemplo, a paciente que chega com nódulo de mama no consultório, se ela tem a prótese, é um fator que dificulta. Que muitas vezes tem que fazer uma punção por agulha. Aí está a prótese ali, pode correr o risco de perfurar a prótese, de lesionar. Se você precisa operar e tirar aquele nódulo, você pode ter que tirar a prótese, trocar a prótese. Então, é um fator complicador, mas não é impeditivo e nem que atrapalhe, mas gera um fator que dificulta. Certo. Agora, em relação à amamentação, definitivamente não tem problema nenhum. Nenhum. Pode amamentar sem nenhum problema. O que acaba acontecendo é que depois que amamenta, a mama sofre uma grande mudança com a amamentação. Ela cresce, depois ela diminui, fica mais flácida. E a prótese não acompanha isso. Então, o que geralmente acontece? A menina bota a prótese, fica bonitinha. Quando amamenta depois, a mama cai, uma prótese cai para um lado, a outra cai para o outro e fica meio assimétrica. E às vezes precisa, entendeu? E geralmente tem um segundo filho. Mas isso faz parte. Faz parte. Faz parte. Mas isso e como é que tem vários tipos de colocação de prótese, né? Tem umas que são Você pode colocar embaixo da glândula. E aí não atrapalha nada. Não. É sempre embaixo da glândula. Mas às vezes você coloca embaixo do músculo. Tem a glândula, o músculo, você coloca embaixo do músculo. E às vezes você coloca embaixo da glândula. Das duas maneiras a glândula é preservada e amamenta sem nenhum problema. E aquela cirurgia que corta a areola? Mas mesmo ali, corta a areola, secciona, coloca a prótese, mas refaz aquilo, o organismo. Não há problema para amamentação? Não, definitivamente não. As mulheres amamentam, não é por causa disso que elas não vão amamentar. E existe uma idade que a pessoa possa começar a colocar prótese? Tem uma idade que os médicos consideram que seja mais natural esse tipo de procedimento? A gente geralmente recomenda que a menina tenha a sua mama formada, que seria em torno dos 20, 21 anos. A mama chegaria àquele quarto estágio de formação. Porque durante... Às vezes, menina de 16 anos quer botar a prótese. Pois é, aí. A mama ainda está em desenvolvimento, não deve. Não deve, né, Maurício? Mas aí, bom, a gente não recomenda fortemente, entendeu? Mas às vezes não tem jeito. Mas aí é meio a revelia, é colocado, mas não é o ideal. Geralmente o cirurgião plástico consulta o mastologista? Você tem que consultar, inclusive para afastar alguma doença. Que é muito comum, a menina vai operar, botar uma prótese de silicone. Isso eu passo toda semana. Vai botar uma prótese de silicone, faz ultrassom, tem um nódulo lá. Aí tem que aproveitar a cirurgia, tirar o nódulo, porque senão fica aquele nódulo fica ali, daqui a um ano ele aumentou de tamanho, aí olha o problema. É verdade. Vai funcionar, vai isso. Aí é melhor tirar logo o nódulo e aí ela bota a prótese com segurança. Agora, Maurício, existe alguma coisa de recomendação, por exemplo, no uso de sutiã, de cremes, para a saúde dos seios? Sem dúvida. Olha, a questão dos seios, o que é fundamental? Cuidar bem dos seios é cuidar do organismo como um todo.
São as recomendações. A mulher deve evitar engordar, porque os seios, conforme a mulher vai amadurecendo. Que bom, você não falou envelhecendo, hein? Olha a gentileza. Amadurecendo. A mama vai evoluindo, a glândula vai evoluindo e vai sobrando gordura. A mama vai sendo substituída por gordura. Por isso que a mama fica mais caída. Aí o que acontece? A mulher engorda logo no seio. Os seios crescem. Então, quer dizer, emagrecer já é uma grande coisa que você está fazendo. Depois, a glândula, a gordura, principalmente na mulher, na pós-menopausa, é uma fonte extra de hormônio. O ovário dela para de funcionar, mas os precursores da suprarrenal, na gordura, se transformam em estrogênio. Então, uma mama cheia de glândula, de gordura, produzindo estrogênio ali, estimula a glândula, e esse é um outro fator. Então, hoje em dia, está claramente evidenciado que a obesidade está relacionada a vários tipos de cânceres, entre eles o câncer de mama. Então, controlar o peso é fundamental para prevenir o câncer e naquelas que tiveram, é fundamental para elas terem o melhor prognóstico. Eu nunca tinha feito a ligação com, vamos dizer assim, a gordura feminina, aí um sobrepeso grande, e o câncer de mama. Não, existe, hoje em dia está muito bem definido isso. E, inclusive, mas aí diz assim, mas a fulana é magrinha e teve câncer de mama. Mas isso é porque é genética. É genética. Isso independe. Mas imagina se ela não fosse magrinha, teria tido antes. Se ela fosse gorda e sedentária e não tivesse tido filho, talvez ela tivesse tido antes. Talvez esses fatores tenham protegido um pouco mais que ela acabou tendo. Quer dizer que a gordura também, né? Não, é porque a gordura, a insulina, o hormônio, ela existem fatores de crescimento, são insulina-like, que a gente chama, que induzem o crescimento celular. Então, essas pessoas que vivem, que a gente chama hoje em dia uma síndrome metabólica, que é a pessoa que está com sobrepeso, está com aumento da gordura abdominal, essas pessoas têm mais fator de risco. Quer dizer, a gordura abdominal é um sintoma de risco na saúde. É um indicativo clínico dessa síndrome metabólica, que está relacionada à pressão alta, diabetes e ao câncer. E o estresse da vida moderna, isso tudo faz um coquetel terrível, né? Tudo é aquilo. Hoje eu estava conversando com uma paciente no consultório. A pessoa tem que escolher, vai numa direção ou na outra. Porque se você começa a engordar, o teu organismo todo trabalha para você engordar mais ainda. Se você começa a emagrecer e caminhar, tudo caminha numa outra direção. Entendeu? Você tem que escolher para que lado o teu ciclo vicioso vai, quer dizer, o seu pêndulo. Um bom senso na hora é o melhor. Exatamente. Né? No fundo é o equilíbrio. Nem radicalizar, num extremo ser anorética, magrela, nem também caminhar para o outro lado. A gente tem que buscar esse meio termo. Hoje em dia está comprovado que as pessoas mais saudáveis são aquelas que estão num sobrepeso leve. Significa o quê? Não, quer dizer, se teu peso normal é até uma determinada idade, se você tem mais 5 quilos a mais do que aquilo, é melhor do que está dentro do seu peso. Isso é uma reserva biológica. Numa doença, numa eventualidade, essas pessoas têm mais chance de sobreviver a uma doença do que 5 quilos? Não, 5 quilos é uma relação, quer dizer, dependendo da pessoa. Mas, ou seja, para ter um indicativo assim, não é? É porque geralmente a altura e peso é muito baixo, o peso é de quase um manequim. Pelo meu peso, pela minha altura, eu tinha que pesar 81 quilos. Muito pouco, eu não consigo, nunca, há décadas que eu não peso 81 quilos. Quer dizer, mas o ideal é que eu chegasse até os 88, por aí. Quer dizer, eu estaria nesse primeiro percentil. Não estou, eu estou um pouco a mais, mas eu estou consciente que eu preciso entrar nesse primeiro percentil. Tá. Olha, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas no próximo vamos falar um pouco mais sobre isso e também sobre a questão dos hormônios. Que há algum tempo atrás a gente ouvia, não, tem uma corrente de médica contra dar hormônio na menopausa. Não, a favor de dar hormônio na menopausa. Queria saber o que você pensa sobre isso. Nós voltamos já com Maurício Magalhães Costa, aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra.